Você já tentou decorar as palavras em inglês e no dia seguinte você não lembrava mais de nada? Ou até mesmo, você até lembrou, mas na hora de falar você não conseguiu utilizar essa palavra da forma correta e na hora certa? Nesse vídeo, você vai aprender 7 técnicas insanas e comprovadas que vão te ajudar a lembrar das palavras que você aprende de uma forma muito mais natural, para elas fixarem na sua mente, grudarem na sua mente mesmo e você nunca mais se esquecer delas, sem ficar decorando uma lista de palavras, sem ficar forçando e sem repetição mecânica também. Então, bora lá pro vídeo, que você vai conhecer as 7 técnicas insanas. Mas primeiro, o mais interessante é entender também por que você esquece das palavras tão rápido. Um dos pontos interessantes de parar para pensar sobre esse assunto é que, normalmente você tenta memorizar as palavras de forma isolada. Se isso acontece, provavelmente você vai esquecer, porque você lembra das palavras quando elas estão dentro de um contexto, e aquele contexto tem uma certa importância para você, ele é importante de alguma forma, tem uma utilidade, a sua mente lembra de coisas que são úteis. Então se você tentou memorizar essa palavra de uma forma isolada, sem contexto, provavelmente você vai esquecer ela. Porque seu cérebro ele não encontra conexão e nem utilidade naquela palavra, então não tem por que lembrar dela. E como consequência, o seu cérebro ele apaga o que parece ser sem importância ou sem contexto nenhum. E você pode pensar na seguinte frase, isso aqui vai ser interessante para você entender. O seu cérebro ele não gosta de memorizar palavras soltas. Ele gosta de histórias, de imagens, de experiências e repetição com sentido. Pensa bem, pensa na sua infância, nas coisas que você lembra da sua infância, de tudo o que você tem na sua memória. Você lembra, às vezes, da bicicleta que você usava para ir para a escola, você lembra de uma coisa que te impactou muito de uma forma positiva ou negativa, um momento que você chorou muito porque você tomou um susto, ou porque alguém fez algo muito ruim com você, ou porque alguém fez alguma coisa muito boa, um presente que você ganhou. Então é sempre uma emoção muito grande e aquilo tem uma certa utilidade e um contexto muito importante. Você lembra de vários detalhes daquela situação em específico. Não que a gente precisa fazer isso em todas as palavras em inglês, mas nós precisamos pelo menos de fragmentos dessa ideia para que você lembre com mais facilidade das palavras. E várias das técnicas insanas que eu vou mostrar aqui para você tem vários desses pontos que ajudam a sua memória a grudar essas palavras e nunca mais se esquecer delas. Antes da gente partir para essas 7 técnicas, que eu vou te mostrar como todas elas funcionam, lembra de curtir o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, assim você recebe as novidades, e ativa o sininho também, porque além de acompanhar o canal, você também recebe uma notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Então, bora para as técnicas. A ideia principal das técnicas aqui vai ser a implementação delas. Então eu vou te mostrar como elas funcionam e como você vai implementar elas na prática. Lembrando que a 7ª técnica é a mais importante de todas, mas bora lá. Técnica número 1, chunking, aprender em blocos. Isso acontece principalmente porque os linguistas, estudando como a língua funciona e como nós aprendemos a língua, né, como seres humanos de forma geral, independente da língua, aqui nós estamos falando do inglês, mas poderia ser qualquer outra, inclusive o português, é que nós aprendemos a língua e nós criamos esses blocos mentais. Então quando você aprende as palavras dentro de estruturas reais, como frases, expressões, você não lembra só da palavra, mas você lembra da estrutura como um todo, e quando você tem que falar aquela estrutura, ela vem já pronta. Então, por exemplo, se você for ver get, é muito melhor que você aprenda o get dentro de uma frase. Ou a expressão com get up, get home, get ready. Ou até mesmo a frase inteira, tipo I need to get ready. Aí você pega o get dentro de um contexto, que significa eu preciso estar pronto, eu preciso me arrumar, né, ficar pronto. E aí você lembra do get up. Get up você pegou a palavra como levantar. E aí você pensou, que horas que você acorda? Pô, eu levanto mais ou menos 6 horas da manhã todo dia. Então, I get up at 6 every day. Por exemplo, supondo que seja essa a ideia. Se faz sentido pra você e faz parte da sua rotina, faz parte de quem você realmente é, se você estivesse conversando com um gringo, seria essa frase que você falaria? Muito bom, porque faz parte do contexto da sua vida e de quem você é. Então, isso é interessante. E quando você aprende a estrutura, quando você for falar com um gringo sobre isso, provavelmente a frase vai vir inteira pra você. Isso que é o mais interessante. Os linguistas dizem que a maior parte da língua que nós temos na nossa mente, né, ela é composta de frases prontas e semiprontas, estruturas fixas e semifixas. Isso quer dizer que quando você pensa em alguma coisa que você vai dizer, você não monta letra por letra, ou até mesmo palavra por palavra. Muitas vezes a frase já está pronta. Eu falei isso em alguns vídeos também recentemente. Se você pensa na frase em português, eu gosto de pão. Essa palavra pão, talvez ela seja adicionada no final. Mas essa estrutura eu gosto de, você já falou tantas vezes que a sua mente já tem essa estrutura pronta dentro dela.
ela não precisa pensar no E, no U, aí depois espaço, G, O, como se ela estivesse digitando alguma coisa. E também não é nem o eu, depois gosto, depois de. Essa eu gosto de já é um bloco pronto na sua mente. Quando você fala isso, ele vem, e aí você complementa com eu gosto de pão, eu gosto de sorvete, eu gosto de açúcar. E aí a ideia aqui é que quando você está treinando inglês, não tem por que você treinar palavra por palavra quando você pode treinar a frase e ela vir de forma automática. Isso é uma boa forma de aprender as palavras com mais facilidade, porque elas estão dentro de um contexto, o contexto faz sentido, se ele for de acordo com a sua vida, melhor ainda, e quando você for falar, vai ser mais fácil, porque a sua mente vai recuperar a memória por inteiro, não aquela palavra, porque ainda você teria uma dificuldade de lembrar da palavra e tentar colocar ela no lugar certo, que às vezes não tem como. Por exemplo, eu estava falando hoje mesmo com um dos meus alunos que a ideia de idade em português é eu tenho, né? Você fala assim, eu tenho tantos anos. Só que em inglês, eles interpretam de uma forma diferente. Eles veem que a idade não é uma coisa que você tem, assim como um carro, assim como um livro. A idade é uma coisa que você é. Faz sentido, né? Assim, você é a sua própria idade, porque seu corpo está presente ali com aquela idade embutido já nele e ela vai passando. De certa forma, em português, a gente fala eu tenho, em inglês eu falo eu sou. A gente fala eu sou tantos anos velho. Se você tem que lembrar da frase I am, aí a sua idade, vamos supor que é 35, I am 35 years old, é importante que você lembre da frase como um todo. Porque se você tivesse que lembrar do verbo ter, por exemplo, I have, você falaria a frase de uma maneira errada. Porque não é essa frase que a gente usa em inglês. Então, quando você lembra da estrutura como um todo, ela vem automaticamente no momento que você precisa. Aprender em blocos, que a gente chama de chunking, é muito importante. Quando você for pensar numa palavra, memorize ela dentro de uma frase, de preferência, uma frase que tenha a ver com a sua própria vida. Segunda técnica, até coloquei aqui, né? Você pode usar séries, áudios, livros e aplicativos, mas de qualquer forma, tem que ter uma retenção de algo que faz parte da sua rotina ou da sua vida. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, visualização criativa. É uma boa ideia, né? Você pega chunking, que é a frase dentro de um bloco, e você pode criar uma imagem mental. Pode ser absurda, né? Ou exagerada daquilo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas os não é nem mentalistas, aquelas pessoas que participam de campeonatos de memorização, né? Eles treinam, a forma deles de treinar a memória é pensando em situações. Então, quando eles pegam, por exemplo, aqueles que memorizam baralho, né, um monte de cartas de baralho aleatórias, e eles memorizam toda a ordem que ela é feita. Na cabeça dessas pessoas, eles não imaginam e ficam falando para eles mesmos as cartas do baralho. Eles contam uma história na cabeça deles, né? Aí a dama de copas é tal pessoa, essa pessoa andou no cavalo e esse cavalo foi pra China. Assim, na cabeça deles, eles estão contando uma história. Quando você conta uma história, sua cabeça grava com mais facilidade. Tanto que é isso que as pessoas que participam de campeonatos de memorização fazem. Então, quando você pensa em chair, cadeira, você pode imaginar uma cadeira gigante esmagando um carro. Quanto mais estranho, engraçado e emocional, mais o cérebro lembra. Por isso que porque é diferente. Né? Diferente do comum. O que é comum normalmente é esquecido. Então você pensa cloud, nuvem, você pode, sei lá, se imaginar surfando numa nuvem de chantilly, assim, eu dei alguns exemplos bizarros, né? Mas se você imaginar uma imagem mental absurda ou exagerada, é mais fácil da sua mente lembrar. Às vezes ela nem precisa ser uma imagem mental absurda ou exagerada. Sendo uma imagem mental, já é muito melhor do que nada. Então se você pensa assim, frases para usar no trabalho. Quando você pensa em frases para usar no trabalho, você pode pensar na frase inteira, que nem a gente viu na técnica do chunking. Depois de você pensar na frase inteira, você se imagina falando essa frase no trabalho. Só de você se imaginar na frente do seu chefe falando aquela frase, da frente dos colegas ou numa entrevista de emprego, aquilo já cria um ambiente e a sua mente vai se lembrar daquilo. Inclusive, recentemente num vídeo sobre por que você tem medo de aprender inglês, veio aqui no canal um vídeo bem legal. Eu falo sobre o fato da nossa mente não reconhecer quando algo é realidade ou não é realidade. Às vezes a gente tem uma ideia que o que é real é o que eu consigo ver, mas isso é você falando para si mesmo. Sua mente, ou seja, as sinapses, né, as conexões entre os neurônios, quando você vê alguma coisa, quando você imagina alguma coisa, os estudos mostram que o seu cérebro interpreta como se fosse a mesma coisa, quase a mesma coisa. Então não é como se tivesse uma grande diferença entre as duas coisas. Por isso que quando você imagina alguém fazendo alguma coisa, às vezes você sente aflição, às vezes você sente medo, com coisas que nem são reais. E é por isso que também tem tantos transtornos psicológicos, né? Com as pessoas simplesmente imaginando muitas coisas que não acontecem no mundo real.
E a nossa mente não entende isso. Então, de certa forma, a gente pode usar isso pro lado positivo. Se você se imaginar falando várias e várias frases no trabalho, você pode imaginar, nossa, mas eu tô só pensando, né, em falar essa frase pro chefe, falando ela mentalmente pro chefe, mas pra sua mente é como se você já tivesse feito aquilo. Então, se você faz várias e várias vezes essa imaginação, se você cria vários e vários cenários onde você conversa com as pessoas em inglês, onde você fala essas frases que você vem treinando, pra sua mente é como se aquilo já tivesse acontecido realmente, ou algo parecido com isso. Então é como se você já estivesse treinando no mundo real para algo que ainda vai acontecer. E isso é muito, muito positivo, ok? Treinem a visualização criativa e façam isso diariamente, falando inglês, até porque não tem porquê você não treinar para situações que podem acontecer dentro da sua mente. Porque se você tiver alguma palavra, você fala, nossa, eu não sei como é essa palavra, eu não sei como é essa frase, você vai lá e aprende. Aí você não precisa se deparar com esse problema de falar alguma coisa sem saber se tá certo, ou não lembrar da palavra na hora de falar, no mundo real. Se o problema pode acontecer dentro da sua cabeça e você já corrigir ele previamente. Então isso é muito, muito interessante. Visualização criativa, uma das coisas mais legais, e eu também apliquei muito isso com o italiano e o francês principalmente, só um pouco no final da minha aprendizagem de inglês, mas principalmente com o italiano e o francês eu recomendo muito visualização criativa. Ponto 3, shadowing com intenção. Shadowing em inglês significa sombra. Então é como se você fosse uma sombra da outra pessoa. Você pega um vídeo, né, uma cena, que nem eu coloquei aqui, você vai assistir uma cena de uma série, por exemplo, de um vídeo, que seja, e repetir a frase que a pessoa falou. Ou repetir todo o trecho daquela cena, você que vai decidir, né? No início eu recomendo a frase, então você vai tentar sentir a frase, imaginar a situação, porque você tem que expressar da mesma forma, com a mesma entonação, aquilo que a pessoa disse. Então isso é bem interessante, porque você consegue passar sentimento, né? Se a pessoa tá com raiva na cena, você vai falar com raiva. Se a pessoa tá triste na cena, você vai falar com tristeza. Porque você não tá só lendo aquela frase como se fosse um texto, você tá falando assim como a pessoa tá falando. Isso ajuda você também a melhorar a sua pronúncia e a sua naturalidade de fala em inglês. Então isso é muito bom, porque você memoriza as palavras, mas lembra do que eu falei sobre algo que tem um contexto emocional muito grande? Que tem a ver com a sua vida? Então, dessa mesma forma, você com shadowing, com intenção, você consegue gravar as palavras com mais facilidade, porque ela sempre tem uma emoção embutida nela. Quando você repete, você revisa essa emoção que a pessoa está passando na cena. Você repete as frases em voz alta, imitando ritmo, entonação e som. E repetir, por exemplo, 5 vezes, né, com foco no tom, não só nas palavras. Depois que você repetir aquela frase, você passa para o próximo. Quem sabe você tá, depois de uma semana treinando aquela cena, falando a cena da mesma forma como aquele ator que você gosta, aquela atriz, tá falando naquela situação, ou um artista tá falando numa entrevista, você vai decidir qual é a cena, se é de um filme, se é de uma série ou se é de um vídeo, que você vai trabalhar, e você vai treinando frase por frase, até você se sentir confiante para trabalhar a cena inteira. Isso vai te ajudar a memorizar muito bem as palavras, porque elas estão dentro de um contexto de algo que você gosta, porque você que selecionou a cena, né, do filme, ou da série, ou do vídeo, e também vai te ajudar a gravar a palavra, porque além do contexto e além de ser algo que você gosta, ela foi revisada várias e várias vezes com emoção. E isso é muito importante. Eu fiz um vídeo só sobre essa técnica shadowing. Você pode assistir aqui no canal também, eu vou deixar no card aqui em cima, caso você queira ver só como funciona essa técnica. Mas quanto mais você fala, mais o cérebro grava, e é legal que seja com um tema que você gosta, por isso que shadowing é muito interessante de ser utilizado. A quarta técnica é personalização. Use a palavra numa frase sobre a sua vida real, muito parecido com a técnica extra que eu falei na 1, né? Quando você aprende em chunking e adapta aquela frase para algo que você gosta, sua rotina, seus gostos, suas memórias, porque isso ativa uma memória emocional e pessoal, e isso fixa muito mais, né? Sua mente vai lembrar com muito mais facilidade disso do que uma frase aleatória. É sempre que eu falo, fuja das frases dos livros de matemática, onde tem alguém que comprou uma quantidade absurda de frutas que ela nunca vai comer na vida, e a gente nem sabe o que ela vai fazer com essa quantidade de frutas, né? Que comprou 200 maçãs, e aí deu 200 bananas para uma outra pessoa que dividiu e substituiu por algo. Você nem entende por que aquilo tá daquele jeito ali. Então a gente foge dessas frases e pensa em algo que faz sentido para você. Então, por exemplo, em vez de pensar to cook, cozinhar, não. Pensa em como você pode adaptar para sua rotina. Você faz a janta para sua família toda noite? Sim, eu faço. Aí você faz essa frase, I cook dinner for my family every night.
É mais fácil você lembrar de cook dentro desse contexto, porque quando você fala a frase, às vezes você lembra da cena de você cozinhando a janta para sua família todas as noites. De certa forma, um pouco de visualização criativa. Você está utilizando chunking, porque você está utilizando a frase inteira em bloco, e você está falando algo que é personalizado, que faz sentido para sua vida. Não, eu não faço a janta, eu nem cozinho, eu odeio cozinhar. Show de bola. I hate to cook. Eu odeio cozinhar. Uma frase que é personalizada, porque é o que você acha, faça ela, ok? Esse é o importante. Depois, nós temos também a técnica número 5, que é repetição espaçada e revisão ativa. Você tem que se lembrar que nós, como o ser humano, né, é o ser que esquece. Em árabe tem uma palavra, se eu não me engano, a palavra para ser humano em árabe é tipo al-lisan, alguma coisa assim parecida, mas significa simplesmente o ser que esquece. Então eles entendem que o ser humano é a pessoa que mais esquece de tudo que é mais importante. E quando você pensa que você estudou uma palavra e você esqueceu e você não revisou ela, você, nossa, eu tenho uma memória ruim, eu estudei essa palavra, essas frases aqui 5 dias atrás e agora eu já esqueci. Se você não revisou e você não fez nenhuma dessas técnicas, é o natural você esquecer. Isso é quem você é, uma pessoa que esquece. Você vai dormir, a sua mente exclui um monte de informações, no outro dia ela faz exatamente a mesma coisa. Se você não revisar, é óbvio que você vai esquecer, não tem nada a ver com ter memória boa ou memória ruim. Se você estudasse a palavra e depois de 7 dias, por exemplo, sem nem ter revisado, você lembrasse tudo que você aprendeu, você seria um super-humano, você seria uma pessoa fora do comum mesmo, que deveria ser estudada pela NASA. Porque o comum é esquecer. E como que a gente evita isso? Fazendo repetição espaçada e utilizando algumas dessas técnicas também, né? Porque a revisão espaçada é só o hábito de estudar e revisar as mesmas frases e as mesmas palavras em intervalos inteligentes. Você estuda um dia depois de ter visto, 3 dias, 7 dias, 15 dias, e ao revisar não olha a tradução direto, você tenta lembrar o significado e criar uma frase nova. Quando eu trabalho com os meus alunos, tanto nas minhas aulas em turma, no MAF, no Método Acelerador da Fluência, quanto nas aulas individuais que eu tenho com os meus alunos VIP, eu mesmo faço isso conforme as aulas vão acontecendo. Eu faço esse tipo de revisão inteligente com os alunos e eu utilizo também um material que tem uma revisão espaçada já estruturada dentro do conteúdo gramatical. Mas você pode fazer isso em casa também. Você estudou, você sabe o que você estudou ontem, você revisa. Depois de 3 dias, você revisa o que você viu 3 dias atrás, depois de 7 dias a mesma coisa. E você faz isso, de preferência, utilizando pelo menos mais uma única técnica. Tipo, chunking. Aí você usa chunking com algo que você fez personalizado para sua vida, e aí você revisa essas frases personalizadas de chunking a cada 1, 3, 7 e 15 dias. Isso é muito, muito bom. Você pode utilizar ferramentas, caso você queira. Eu utilizo o caderno. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um caderno que eu utilizo para o francês. Se vocês verem, tem as anotações aqui. Eu vou lá e depois de um tempo eu reviso as anotações que eu fiz de francês. Eu gosto de anotar, mas você pode utilizar também o Anki, o Quizlet, o Notion com lembrete. Então, o importante é só você revisar. Você pode fazer da forma que você quiser. Você pode anotar no caderno. Você pode usar uma ferramenta dessas ou até mesmo simplesmente utilizar um único material de estudo de inglês e de tempos em tempos você olha aquele mesmo material de estudo de inglês da mesma forma que você revisaria num caderno ou num aplicativo. É interessante utilizar as palavras em diferentes contextos, mas assim, se você só conseguir fazer repetição espaçada e ao mesmo tempo utilizar alguma dessas outras técnicas, tá perfeito. Lembre-se de fazer a revisão ativa com repetição espaçada. Técnica número 6 é conexão com música ou cena de filme. A cena de filme, a técnica da cena de filme já pode ser shadowing, né? Porque shadowing pode ser com muito mais coisa. Mas conexão com música é bem legal também. Se você aprender uma palavra nova, às vezes nem é de acordo com uma música, mas você viu essa palavra numa cena de um filme ou de uma série. Tenta pensar em uma música que tem ela, ou quando você escutar a música depois, tenta achar nas músicas palavras que você já viu. E isso não precisa ser assim, eu vou estudar inglês agora, eu vou colocar uma música e tentar achar palavras. Não, você já provavelmente escuta músicas em inglês. Se você utiliza o Spotify, você tem a letra da música, você pode entrar no letras.com, no Vagalume, e você pode olhar a letra da música e ver se você reconhece algumas palavras. Às vezes algumas dessas palavras você consegue associar com uma música marcante, né? Ou com uma cena forte. Por exemplo, você aprendeu a palavra cry, que é chorar, ou você aprendeu a palavra no, aí tem a música do Bob Marley, No Woman, No Cry. Ou até mesmo uma cena de um filme, né? Que você pensa do Poderoso Chefão, tem aquela frase famosa. O importante é ter alguma emoção, né? Ali. E quando você treina com música,
Eu sempre falo que música é uma coisa interessante porque você faz uma revisão sem estar revisando o mesmo conteúdo. Porque quando você estuda uma frase, você tem que ler aquela frase de novo. E às vezes é meio maçante, né? Você lê um dia depois 3 dias. Só que quando você escuta música, você escuta várias e várias vezes a mesma música e você está revisando, né, a letra da música toda vez que você escuta ela. Então, se você já estudou a letra da música, viu várias palavras legais, toda vez que você escuta a música de novo, você está revisando aquelas palavras que você viu. E não parece uma revisão, é muito mais leve. Então é legal ter essa conexão com música ou cena de filme também. E a técnica número 7, uma das mais importantes mesmo, é a técnica Feynman, que é ensinar para alguém. Quando você aprende, é uma coisa. Só que você não sabe se você realmente entendeu aquilo até o momento que você tem que explicar aquilo para alguém. Então, essa é uma das formas mais poderosas para fixar o conteúdo mesmo. Por isso que professores aprendem tanto enquanto estão ensinando. Você pega 5 palavras novas e você tenta explicar para alguém, ou falar com o espelho mesmo, também é possível, porque se você conseguir explicar para você mesmo no espelho, provavelmente seria a mesma coisa que você tivesse explicando, como se você estivesse explicando para uma outra pessoa, caso você não tenha uma outra pessoa para explicar. Ou como se você estivesse explicando para um amigo iniciante, ou realmente pegando um amigo e falando, olha, essas são as palavras que eu aprendi, assim, assim, assim. Também pode ser, por exemplo, run. Run significa correr. Eu vi uma frase bem legal antes, que é I run every morning, eu corro toda manhã. Mas eu não corro toda manhã, então a frase que eu fiz foi I don't run every morning, eu não corro toda manhã. Show de bola, você falou a tradução da palavra, você falou o significado, você pronunciou a frase. Então é legal porque você consegue ensinar para alguém o que aquela palavra significa dentro de um determinado contexto. Então, seu cérebro ele ativa áreas de retenção e síntese ao ensinar, porque aí também você consegue ver se você realmente aprendeu aquilo ou não. Se você não aprendeu, você revisa. Quando você revisa, você utiliza a técnica 5, que é de repetição espaçada e revisão ativa. Então é bem legal, porque uma técnica pode complementar a outra. Se você conseguir aplicar todas, muito bom. Mas eu vou te mostrar como colocar tudo em prática. Você pode, supondo aqui que você esteja fazendo um plano semanal para usar as técnicas, né? Você pega no dia 1, segunda-feira, por exemplo, você aprende 5 frases novas com blocos. Muito bom. Depois, no dia 2, você cria imagens mentais para essas 5 palavras que você viu dentro das frases com blocos. Aí você cria essa visualização. No dia 3, shadowing, repetir frases em voz alta com vídeo, com uma cena de filme, de série que você gosta. A personalização, você pode pegar essas 5 frases, ou do dia 2 ou do dia 3, e criar elas de acordo com a sua vida. Talvez aquela pessoa, aquele personagem daquela série não tem muito a ver com você, mas aí você cria frases para sua vida. Ou aquelas frases novas com blocos, por exemplo, não é muito a sua cara, você cria uma que faz muito mais sentido para você. Depois você revisa essas palavras com Anki ou caderno, que nem eu falei, não precisa ser necessariamente com aplicativos. Música e filme, associar 5 palavras a trechos. Uma coisa interessante também, caso vocês queiram, só para você entender, né? Você aprendeu a palavra run. Como que eu vou saber de uma música que usa a palavra run? Se você for no Letras ou no Vagalume, você pesquisa a palavra run, vai aparecer um monte de música com run, talvez algumas delas você conheça. Senão você pode conhecer a palavra agora junto com a letra de uma música que você pode gostar. Mas se você só pesquisar na barra lá de pesquisa que você vai achar várias músicas assim. E ensinar, explicar 5 palavras em voz alta. Então, talvez se para você seja muito maçante ficar uma semana inteira com 5 frases / palavras, você pode no shadowing pegar 5 palavras novas, aí depois, na música e no filme, você pega mais outras palavras novas, e você vai fazendo isso, a cada 2 dias você renova as palavras. Então isso é bem interessante. E você pode repetir 4 semanas com palavras diferentes, ou até mesmo fazer dessa forma que eu falei, se você achar muito maçante. Exemplos reais de aplicação, né? Utilizando essa técnica semanal. Você pega a palavra break, e aí você, com chunking, você vê várias estruturas, assim, o que você pode quebrar? Você pode quebrar as regras, break the rules. Você vê a palavra break junto com uma outra palavra que é fast, né? Breakfast, que é desjejum. Você quebra o jejum, fast é jejum, que é o café da manhã, né? O desjejum. Ou break up, como quebrar um relacionamento. Você se separou de alguém, você não tá namorando mais. E você vê essas 3 frases, coloca essas palavras em 3 frases, essas expressões. Aí você vê um vidro quebrando em câmera lenta, você usa break. Ou você pensa também em break up, 2 pessoas se separando. Podem ser artistas que você gosta que se separaram, pode ser alguém que você conhece, né, amigo, colega. E também uma personalização. Eu quebro minha dieta todo final de semana, I break my diet every weekend. Ou tal fulano com fulana, eles se separaram, né? Ou eu como meu café da manhã, breakfast, e assim em diante. Shadowing, você pode pesquisar também cenas de filmes e de séries, você pode colocar isso no YouTube, né? Don't Break My Heart,
ou qualquer outra frase de uma série que tenha break no nome. Aí você pesquisa a música, às vezes tem a música da Ariana Grande com a palavra break. Você pode ter certeza que quando você fizer isso, você pode fazer isso tudo no mesmo dia, né, se você quiser. Mas quando você fizer isso espaçado, você está revisando também ativamente e você está utilizando várias técnicas. Você pode ter certeza que essa palavra vai fixar na sua mente, que você nunca mais vai esquecer ela, porque você está utilizando todos os recursos necessários para sua mente gravar essa informação. Com a palavra run, mesma coisa, né? Run away, run out of time, run the business. Aí você cria uma frase, eu corro de manhã. Aí você pensa na cena do Forrest Gump correndo. Não sei se você já assistiu o filme Forrest Gump. Ou pensa em uma outra pessoa correndo. Ou você mesmo correndo de um cachorro numa situação específica que aconteceu. Lembra de aplicar todas essas técnicas. Quanto mais técnicas você aplicar ao mesmo tempo para a mesma palavra, que seja espaçado, né, durante alguns dias ou que seja no mesmo dia, mais fácil vai ser de lembrar essa palavra. Alguns erros que os alunos fazem é estudar palavras soltas, sem contexto, que nem a gente viu, normalmente não dá certo. Decorar listas sem usar, também quando você decora, você esquece, é só lembrar de todas as coisas que você decorou no ensino médio, tantas delas você já esqueceu até hoje. Às vezes você só lembrou para fazer a prova, depois você fez a prova, já era. Aquilo lá foi excluído pela sua mente. Estudar só com tradução literal. Quando você não tem a frase dentro de um contexto, que nem eu falei, você nem sabe como usar ela, porque às vezes a tradução literal não ajuda muito. Vamos supor que um gringo, eu já citei esse exemplo, né? Ele aprenda, por exemplo, a palavra meia. Ele sabe que meia é um objeto que a gente usa para colocar no pé, para calçar um tênis, ou até mesmo para quando tá frio. E aí a pessoa fala, não, eu quero uma pizza meia catupiry e meia calabresa. Que tipo de... O que isso quer dizer? Não faz sentido. Ele tem a tradução de meia literal, mas ele não sabe que meia pode ser usado para metade. Se ele só tem a tradução literal e não tem essa frase aplicada em contexto, ele vai ficar perdido em muitas situações. E também, nós, aprendendo inglês, se nós só tivermos a tradução literal, não tiver a frase aplicada dentro de um contexto, a gente não sabe como utilizar aquela palavra e não sabe nem as variações dela. Então é interessante que você saiba do uso dela dentro de um determinado contexto e outros contextos se você conseguir utilizar ela também. E não consumir inglês constantemente. Quando você não consome inglês constantemente, você nem está fazendo a revisão de uma maneira natural. E também você não está constantemente aprendendo palavras novas. O que é interessante é você consumir inglês constantemente, assim você cria aquele efeito bola de neve. Eu falei já em alguns vídeos, você vê uma bola de neve caindo de um morro, ela vai rolando, 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 você vê no final ela tá uma bola de neve gigante, porque ela vai acumulando neve enquanto ela vai descendo, né? A ideia do efeito bola de neve é que você consome inglês constantemente, você vai aprendendo uma palavra aqui, uma expressão ali, você vai utilizando várias dessas técnicas também de memorização enquanto você vai aprendendo, e tudo isso se torna muito mais fácil e mais leve, porque tudo vai acontecendo gradualmente. E quando você não faz isso, você não revisa, e também provavelmente você não vai falar em voz alta, porque você não está consumindo inglês constantemente. E se você não aplicar a técnica shadowing, que nem eu coloquei aqui, você não vai estar falando essas frases em voz alta da forma como você deveria. Isso também te ajuda a esquecer as palavras com mais facilidade. Então, piora a sua aprendizagem de palavras novas. Também de memorização. Como saber se você está memorizando de verdade? Se você consegue usar a palavra em contextos diferentes, reconhecer a palavra em uma música ou uma série, criar frases com ela sem traduzir na cabeça e explicar para alguém o que ela significa, provavelmente você está memorizando de verdade. Se não, você está só na memória de longo prazo e logo ela vai sumir. O que eu faço então? Eu aplico todas essas técnicas insanas para memorizar as palavras em inglês. Porque você não precisa mais decorar a força agora. Com essas técnicas você vai memorizar as palavras de uma forma muito mais natural, rápida e real. E legal também. Porque você vai estar vendo séries e filmes que você gosta, você vai estar vendo músicas, você vai estar repetindo essa frase em voz alta, você vai estar utilizando essa frase em um cenário útil que você realmente pode ter que utilizar em inglês. Então tudo isso vai te ajudar muito a lembrar da palavra e ter um inglês que é funcional, não um inglês que é só de livro, né? Um inglês como uma matéria de escola. Escolhe 5 palavras que você quer aprender hoje e testa pelo menos 3 técnicas com elas e vê qual é o resultado, porque só assim você vai ver que isso realmente funciona. Se você quiser uma ideia também de quais palavras você pode escolher, eu vou deixar agora no final do vídeo as 100 palavras mais usadas em inglês, que é um vídeo que eu fiz recentemente, onde você pode aprender também como você pode utilizar todas essas palavras e tem aqui uma ideia de 100 palavras para usar. Você pode aplicar essas técnicas com ela, caso você tenha alguma dúvida. É isso aí, agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Vejo você no próximo vídeo.